aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado-a, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas elas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Meus amados ouvintes, acabamos de tomar uma porção das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 9, especialmente versos 32 ao 43, quando a Bíblia nos relata a cura de Enéas, um paralítico de 8 anos, e também nos fala sobre Tabita, que traduzido se diz Dorcas, uma boa mulher cheia de boas obras, que ajudava os necessitados, que pensava naqueles que padeciam. E Pedro nos relata aqui essa história de Enéas e de Tabita, aonde Deus, através do apóstolo São Pedro, realizou a cura de Enéas naquela pequena cidade de Lida e a ressurreição de Dorcas ou Tabita, como queiram, na cidade de Jope. Você vê Pedro nesse texto se levantando com grande ousadia, com tamanha convicção do que Deus iria fazer ali. Ele não temeu, não se constrangeu, ele simplesmente, sem gaguejar, sem medo algum, falou a palavra dizendo: Enéas, Jesus Cristo te dá a cura. Levanta, faze ou toma a tua cama. Ele não tinha dúvida do que Deus iria fazer na vida daquele certo homem por nome de Enéas. Pedro, com ousadia, ele usou o nome de Jesus, assim como todos aqueles que também têm fé em Deus, fé nas suas promessas, também têm o direito de fazer uso desse nome. Mas, como eu disse, aquele que tem fé, porque a Escritura diz que aquele que tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ele irá dizer a esta montanha, seja a montanha que for, câncer, tuberculose, qualquer enfermidade física, problemas diversos, seja qual for a montanha. Marcos 11, 23 diz: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
dir-lhe-á essa montanha: erga-te e lança-te no mar. Então isso é um direito de todos que têm fé, ainda que seja uma fé pequenina, porque não há um grão que é semeado na terra, que é plantado, menor do que o grão de mostarda. E a Bíblia diz que aquele que tem a fé do tamanho de um grãozinho deste mostarda, pode também, a exemplo de Pedro em Lida e em Jope, fazer uso deste nome como Pedro, e a cura aconteceu. E essa cura de Enéas, 8 anos paralítico, a comunidade sabia, todos sabiam que era impossível ele voltar a andar. A prova de que sabiam que era impossível é que quando Deus operou o milagre, a Bíblia Sagrada disse que e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quando eles viram Enéas de pé, a Bíblia diz que eles se converteram ao Senhor. Então essa cura, ela mostra claramente para nós uma verdadeira manifestação de fé. Ela mostra para cada um dos nossos ouvintes nesse momento que se nós, não só Pedro e não só Enéas e não só Dorcas, e aqueles que mandaram chamar Pedro, não só aquele povo que viveu nos dias da Bíblia, mas a Escritura mostra para nós. Jesus disse que se tivermos fé, poderemos fazer coisas maravilhosas, até mesmo impossíveis para os homens. Isto é Mateus 19, 26. Ao que aos olhos do homem parece impossível, a Deus é possível. E não só a Deus, a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crer. Então, se tivermos fé, poderemos vivermos coisas maravilhosas também. Se tivermos fé para usarmos o nome de Jesus Cristo, como aqueles apóstolos tiveram a exemplo de Pedro, nós também teremos testemunhos maravilhosos em nosso cotidiano, em nossa vida também. Teremos experiências emocionantes como essa que eu acabei de ler aqui dentro da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras. Se tivermos fé, nós também veremos serem realizadas hoje as mesmas obras daqueles dias apostólicos, até porque a era apostólica não cessou. E Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, lá com Pedro, Dorcas, Enéas, é o mesmo hoje aqui para mim, para você. Se nos encontrarmos em apuros, necessitando da intervenção dele, tal como eles tiveram fé lá atrás, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Precisamos dessa fé. Essa fé que vem pelo, a Bíblia diz, ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz isso, que a fé vem a uma pessoa por ouvir. Esse ouvir pode ser através de um programa, de um culto, pode ser através da leitura da Escritura, que é a voz de Deus também, falando em nossos corações. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sempre que nós ouvimos alguma coisa, algum testemunho, algum fato bíblico, você também deve estar regando aquela mesma fé que eles tiveram, adubando aquela mesma fé. Você também deveria estar, nós deveríamos estarmos crescendo naquela mesma fé que levou Pedro a entrar dentro de uma casa onde somente um milagre poderia fazer aquele homem andar. E Pedro entrou ali dentro e falou a um homem que crer. Oxalá eu esteja hoje também pregando e falando a alguém que crê. Crer que tudo é possível a Deus. Alguém que crer que Deus pode fazer aquilo que a medicina não pode. Alguém que crer que Deus pode fazer aquilo que está longe do alcance dos esforços humanos. Pedro, pela fé, entrou ali e disse, Jesus Cristo te cura. Você pode tomar essa palavra agora? Recebê-la aí dentro do seu coração também? Jesus Cristo te cura. Foi assim que Pedro disse a Enéas. E eu também quero te dizer a mesma coisa.
E se você tiver a fé que Enéas tinha no seu coração para receber isso, com certeza o milagre acontecerá, sem ramos de arruda, sem água benta em cima do seu aparelho de rádio. A bênção acontecerá sem votos e sacrifícios e sem campanhas. Que campanha Enéas fez? Qual foi a água benta que Enéas bebeu? Qual foi a flor? Qual foi o ramo? Qual foi a simpatia que Enéas praticou? Nenhuma. Simplesmente Pedro entrou e disse: Jesus Cristo te cura. É Ele quem te cura. Não é o ramo, a fita, a arruda, a água ungida, o homem, a campanha, o voto. É aquela fé preciosa que Enéas tinha dentro do seu coração que lhe fez levantar e andar. E se você tão somente também tiver fé, não importa quanta dor, quão mal você esteja, Jesus Cristo te cura. Foi assim que Pedro disse a Enéas, e é assim que eu estou dizendo para você nessa hora: Jesus Cristo te cura, te abençoa, te liberta, se tão somente você puder crer. Que Ele te ajude a vencer os teus problemas, as tuas labutas, para que você possa então louvá-lo com alegria, porque este foi o resultado de Atos capítulo 9, versículo 32 ao 43. Após a cura de Enéas, a ressurreição de Dórcas, um povo se entregou a Deus e glorificou a Deus. Um povo se prostrou em gratidão perante Deus. Que Ele te cure, para que você possa louvá-lo e reconhecer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não está dentro de uma sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. São Marcos, capítulo 16, verso 16, nos diz que se colocarmos as mãos sobre os enfermos, crendo, eles serão curados. Nada mais do que isso. Se colocarmos as mãos nos enfermos, crendo, eles serão curados. O pregador deve crer, mas aquele que está ouvindo também deve crer. Porque quando a fé em ambas as pontas, em ambos os lados, nas duas pontas do barbante, então o milagre acontece. É como quando Pedro passava caminhando perto daqueles que realmente criam em seu ministério, aqueles que criam em suas orações, aqueles que criam que Jesus Cristo habitava naquele vaso, usava aquele homem, respondia às suas orações. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Os enfermos eram postos e ele passava andando e sua sombra curava os enfermos. E por que a sombra de Pedro curava os enfermos? Porque aqueles enfermos criam que Deus estava até na sombra daquele homem. Quando um povo crê, é impossível o milagre não acontecer. E a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você crer aí agora, com sombra, sem sombra, e mesmo com imposição de mãos ou sem imposição de mãos, mas simplesmente ouvindo a palavra e crendo nela, terás a sua fé sendo acrescentada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você está fazendo agora? E quando você ouve e crê na palavra de Deus, então Enéas, então Dórcas, Tabita, recebe aí o que você precisa, mas pela fé, tenha fé em Deus. Em Atos capítulo 19, a Bíblia nos diz que os lenços e aventais eram levados de Paulo, colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Deus, na vida daqueles que criam, curava até por lenços e por sombra e por imposição de mãos e por apenas palavras, como é exemplo de Enéas: Jesus Cristo te cura. Portanto, meus amados ouvintes, baseado nisso, eu creio que Ele pode te curar nesse programa e você ser um testemunho de que Ele não está morto, Ele ressuscitou, de que Ele não é uma utopia, uma ilusão, mas uma realidade, porque você teve a experiência. A hemorragia foi estancada daquela mulher do fluxo de sangue porque creu. Você pode ter a mesma experiência. A hemorragia
ser estancada, o problema ser solucionado, a infecção ir embora, a enfermidade ser definitivamente derrotada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ele pode te curar, eu sei disto. E se você tiver fé em Deus, em sua palavra, você também sabe disso. Se você puder crer, com certeza Ele te abençoará, te responderá. Com certeza te concederá uma tremenda vitória. Nesse programa, você não tem que esperar até amanhã, pode ser agora mesmo, simplesmente crendo no poder do nome de Jesus Cristo, no poder do sacrifício há 2000 anos atrás naquela cruz, velha e rude cruz, aonde Ele cravou todas as nossas enfermidades, para onde Ele levou todos os nossos pecados, e simplesmente nos exige crer, confiar, descansar em suas promessas, em sua palavra. Sabendo nós que Ele é Deus, vela pelas suas promessas, pela sua palavra, para poder fazer cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus cumpre sua palavra, não esquece de sua palavra, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua palavra não perdeu o poder, Jesus Cristo ainda é poderoso hoje. Os homens podem se esquecer de suas palavras, promessas, compromissos. Homens são falhos. Os homens muitas vezes podem falharem, mas Deus não falha. Deus não muda. Deus, uma vez dizendo, prometendo, Ele cumprirá sua palavra. Ele disse: eu sou Deus e não mudo, velo sobre a minha palavra para poder fazê-la cumprir. O Deus que usou a Pedro para dizer: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta destes 8 anos de paralisia, de deficiência, de cama, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Ele ainda é o mesmo Deus, só precisa encontrar um Pedro e um Enéas para fazer a mesma coisa. Ele ainda tem o mesmo poder. Ele é Deus e vela sobre a sua palavra, e Ele tem prazer de manifestá-la, de materializá-la. Se Ele não te curasse, não te abençoasse, não te respondesse, quando eu digo eu estou me referindo àquele que crê, porque a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crer. E se Ele não te respondesse, abençoasse, curasse, então teríamos que admitir que o que o incrédulo diz acerca de não ser inspirado, não ter poder para curar, é verdadeiro. Mas nós sabemos que Ele cura, sabemos que toda a sua palavra é inspirada. Quando Ele disse: sou o Senhor que te sara, é porque Ele quer curar os doentes. Quando Ele disse: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele quis mostrar que para o mais pequenino de todos os filhos, aquele que pensa ter menos fé, Jesus Cristo ainda quer se dar a conhecer, quer manifestar o seu poder transformador, curador. Se Ele não curasse, se Ele não fosse o mesmo ontem, hoje e eternamente, se Ele não ressuscitasse mais Dorcas hoje, se Ele não colocasse mais Enéas para andar hoje, se Ele não abrisse mais olhos de cegos e ouvidos de surdos hoje, se Ele não curasse mais enfermos hoje, então teríamos que admitir que Isaías 53, onde diz que Ele morreu pelos nossos pecados e que pelas nossas dores e enfermidades Ele foi moído, transpassado, teríamos que dizer que Isaías 53, quando a Bíblia diz que Ele já levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, teríamos que admitir que essas coisas não seriam inspiradas hoje. Mas isto é o que o inimigo fala em sua mente, fala pela teologia incrédula, fala pelos lábios daqueles que dizem que não há tal coisa como cura divina, que não há tal coisa como era apostólica hoje, não há tal coisa como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente hoje. Isto é o que o diabo fala hoje, que você está derrotado, que não há mais recursos para você. Os homens falharam, o remédio falhou, a medicina falhou, tudo falhou,
Mas você tem que crer que ainda que tudo falhe, ainda que todas as portas se fechem, ainda que tudo fique tão escuro a ponto de não dar para você enxergar uma solução, saída, ainda assim você precisa crer. Confiar que tudo é possível a Deus e tudo é possível àquele que crer. O inimigo quer que você não creia, ele entra em sua mente e ele quer dizer em sua mente que você não pode alcançar perdão dos seus pecados. Ele entra em sua mente e ele coloca em sua mente de que Jesus Cristo não vai te abençoar hoje como abençoou a muitos no passado. Ele quer entrar em sua mente e te fazer pensar que sua enfermidade é incurável, não há mais chance, tudo falhou, o que lhe resta agora é a morte. Mas você tem que saber que há um Deus no céu, que os seus olhos estão passando sobre a terra e observando aqueles que são justos. Seja um justo. Justo é aquele que crê em Deus sobre todas as coisas, confia em sua palavra, acredita no Calvário, crê nas promessas, crê que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Confia em Deus, que Ele pode te curar, perdoar, abençoar. E que essas vozes laterais, contrárias, que te faz retroceder, desanimar, desacreditar, não passam de uma mentira do inimigo, o diabo, chamado por Jesus de pai da mentira. Porque é o que a Bíblia nos diz, que o diabo é o pai da mentira. Saiba disso, ouvinte. O inimigo está mentindo para você, dizendo que você é um fracassado, que a sua vida é marcada apenas de derrota, que para você não tem mais jeito, que você é um caso perdido, que para você não há mais salvação, que para você não há mais perdão de pecados, que para você não há mais cura. Pare de ouvir o inimigo. Serás fracassado e não haverá esperança para você se você continuar ouvindo o inimigo, que é chamado de o pai da mentira. Ele só precisa que você creia numa mentira dele. O inimigo diz para você, o diabo diz para você que não tem mais jeito. Isso é mentira dele. Fique com o que Jesus Cristo disse em sua palavra: tudo é possível àquele que crer. Ele diz que não há perdão mais para você. Não ouça o inimigo, fique com o que Jesus disse em sua palavra: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, fiel e justo, para vos perdoar e vos purificar de toda a iniquidade. Fique com o que Jesus disse. O médico pode ter dito no melhor do seu conhecimento, baseado naquilo que ele conhece pela medicina, pelos estudos, pelas pesquisas, pela sua vasta experiência natural. O médico pode chamar a família e dizer: não tem mais jeito. Mas você pode ir ao médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, o doador da vida, aquele que controla tudo e todos, aquele que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que há nela. Você pode ir àquele que diz: eu posso fazer morrer e posso trazer a vida, posso fazer a ferida e também ligar, fechar, sarar a ferida. Se você for a ele, você pode até ter o diagnóstico do médico: não tem mais jeito, desenganado, mas Jesus Cristo tem a última palavra. Fique com o que Jesus Cristo disse. Ele disse: tudo é possível àquele que crer. Ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dir-lhe-ás a esse câncer, a essa enfermidade que tem te desenganado: erga-te, lança-te no mar, vai-te embora. Que tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, foi o que disse Jesus, você poderá vencer. Como disse o evangelista São João: se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, eis aí o segredo, a palavra de Deus em você e você em Deus. Se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Fique com o que Deus disse, é bem melhor. Jesus disse para você que tudo é possível, então creia no impossível. O diabo diz para você que você é um derrotado,
uma derrotada. Não creia nessa mentira, porque ele é pai da mentira. Jesus disse para você que você é mais do que vencedor. Fique com o que ele disse. Ficarei com o que Jesus disse. Sou mais do que vencedor, não derrotado. O inimigo disse para Moisés que Moisés não tinha condição de tirar Israel do Egito, mas Deus disse para Moisés: eu sou contigo. Vai, porque eu sou contigo. O inimigo disse para Josué: tu não tens capacidade de fazer esse povo herdar a terra. Mas Deus disse para Josué: se fores fiel ao que ordenou Moisés, o meu servo, e não desviares nem para a esquerda nem para a direita, eu serei contigo e tu farás esse povo herdar a terra. Fique com a voz de Deus, não da razão. A voz de Deus, não da enfermidade. A voz de Deus, não dos sintomas. A voz de Deus, não a voz do fracasso, da derrota. Fique com o que Deus disse, é bem melhor. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que você está passando, Jesus Cristo é com você, meu amigo ouvinte. Desde que você possa crer, como Enéas creu e se levantou de 8 anos de paralisia, como aqueles discípulos que mandaram chamar Pedro para orar pela morta Dorcas, mulher de boas obras, que dava esmola, que temia a Deus, mas mandaram chamar Pedro porque acreditavam que diante de Deus nem a morte pode parar. Creia em Deus, tenha Ele na tua alma, porque se Ele estiver em você, nem a paralisia, cegueira, surdez, lepra, seja qual for a enfermidade, e nem mesmo a morte, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, foi o que disse Jesus, rios de água viva fluirão do interior do seu ventre. E aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não morrerá, mas passou da morte para a vida. Creia em Cristo, receba Cristo. Cristo te fará triunfar sobre todas as coisas. Que Ele te abençoe, te unja, acrescente a sua fé para vencer essas dores, enfermidades, problemas que assolam o teu ser, que assola o teu lar. Em nome de Jesus Cristo, Enéas, Jesus Cristo te dá a cura. Em nome de Jesus Cristo, prata e ouro não temos, mas o que temos, isso te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Filho, perdoados são os teus pecados. E para que saibais que o Filho do Homem tem poder até para perdoar pecados, também te digo: levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. Que Ele te cure. Receba isso na tua alma e creia, porque isso é a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.